Eu sempre estarei preparada para falar de Deus. E até me surpreendi por essa fala, porque às vezes até parece audacioso, né? Eu, um ser humano cheio de pecados, de fraquezas, de medo, de incertezas, e sempre está disposta a falar de Deus. Mas é isso. Eu estou disposta a falar de Deus, eu não sei o propósito de Deus na minha vida, mas eu já aceito. Então hoje eu vou falar de Jó, da palavra de Jó, porque Jó vem me ensinando muito, Jó vem me ensinando muito pela sua vida, né? Pela sua perseverança. Então, eu vou falar de Jó 1, versículo 6 a 22. Ora, O louvor agora ou depois? depois, meu amor. Ora, houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. Satanás veio também entre eles. Quando se fala filhos de Deus aqui, se refere aos anjos. E o Senhor disse a Satanás: De onde tu vens? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: De ir e de vir sobre a terra, e de nela andar para cima e para baixo. E o Senhor disse a Satanás: Tu considerastes o meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra, homem perfeito e íntegro, que teme a Deus e se afasta do mal? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Acaso Jó teme a Deus por nada? Tu não fizeste uma cerca sobre ele e sobre a sua casa e sobre tudo que ele tem por todos os lados? Tu abençoaste o trabalho de suas mãos e suas posses aumentam na terra. Mas estende a tua mão agora e toca tudo o que ele tem, e ele te amaldiçoará diante da tua face. E o Senhor disse a Satanás: Eis que tudo que ele tem está em teu poder. Somente sobre ele não estendas a tua mão. Então Satanás se foi da presença do Senhor. E houve um dia em que seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa de seu irmão mais velho, e veio um mensageiro a Jó e disse: Os bois estavam lavrando e as jumentas pastando junto a eles, e os sabeus caíram sobre eles e os levaram. Sim, eles mataram servos ao fio da espada, e só eu escapei para contar-te. Enquanto ele ainda estava falando, veio também um outro e disse: O fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para te contar. Enquanto ele ainda estava falando, veio também um outro e disse: Os cadeus formaram 3 bandos e caíram sobre os camelos e os carregaram. Sim, e mataram os servos aos fios da espada, e só eu escapei para te contar. Enquanto ele ainda estava falando, veio também um outro e disse: Teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. E eis, veio um grande vento do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, e caiu sobre os jovens, e eles estão mortos. E só eu escapei para contar-te. Então Jó se levantou e rasgou seu manto, e raspou a sua cabeça, e prostou-se em terra, e adorou, e disse: Nu saí do útero de minha mãe, e nu retornarei para lá. O Senhor o Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Abençoado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou Deus de maneira tola. Amém? Amém. Minhas amadas, falar de Jó é até impactante. Como vocês sabem, minha mãe estava enferma. Em nenhum momento eu duvidei que Deus já tinha providenciado a cura dela, mas minha irmã pediu para que eu fosse ao encontro delas, e eu fui. Apesar de alguns infortúnios, né? Eu me senti fraca na sexta-feira à noite, né? Porque eu levei um golpe.
né? Apesar de todas as vezes atenção que a gente também é levado a erros, né? E quando eu levei esse golpe financeiro, né, para chegar até a cidade da minha mãe, achei que eu ia conseguir antecipar um voo de Belo Horizonte até a cidade. E quando eu cheguei no aeroporto de Belo Horizonte para a cidade da minha mãe, eu vi que não tinha esse voo. E eu vi que eu tinha levado um golpe de um valor significativo. Mas fui para a rodoviária e passei a noite viajando, cheguei no dia seguinte. Quando eu estava na rodoviária, eu pensei, Senhor, eu preciso do seu colo. Aí, no mesmo momento, eu senti, mas quem disse que eu não estou no seu colo? Eu estou indo para ver a minha mãe em recuperação. Então, naquele mesmo momento, eu agradeci. Quando eu cheguei no hospital e vi a minha mãe, ela mudou a feição, ela sorriu, se alegrou, e eu mais ainda. E passei aqueles 2 dias, sábado e domingo, grudada do lado da cama dela, cuidando dela, e ela muito animada, mais forte, mesmo com mal-estar da medicação. Todos falavam, nossa, como a senhora melhorou. E eu falo, o sofrimento nos disciplina, né? E nesse sábado que eu cheguei lá, à noite, eu coloquei um louvor para minha mãe ouvir, que falava da vida de Jó, e ela falou assim, toca na gente, né? E aí eu falei um pouco da vida de Jó para a mãe, e ela falou, toca bem no coração. E quando a Thalita falou para eu falar uma palavra, eu falei, Jó já estava me rodando. Jó já estava me rodando desde quando eu saí de São Bernardo para ir para Teoflotone. Quando eu perdi aquele dinheiro, era só dinheiro. Gente, eu só perdi dinheiro, eu não perdi mais nada. E quando eu cheguei ali, falei, gente, minha mãe ficou, minha filha, você gastou tanto para chegar até aqui, para ficar 2 dias, está gastando comigo aqui no hospital, está gastando com isso. Eu falei assim, mãe, é só dinheiro. É só dinheiro. E se faltar de uma forma, mãe, eu tenho outras formas para a gente buscar alternativas para saldar o débito. Fique em paz. Então, quando vem a palavra e fala que Jó confiou, que Jó não blasfemou contra Deus, não murmurou, perdeu o bem material, perdeu os seus filhos, e ele ainda continuou confiando. Jó entendeu que ele bastava apenas confiar em Deus, pois ele pode tudo, e tudo que Deus faz é perfeito. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Nós temos que passar pelo processo. Então, muitas vezes, estamos passando por um sofrimento de saúde, de enfermidade, nos colocando à prova. Às vezes, a gente falava antigamente, né? Eu mesmo falava, às vezes está pagando alguma coisa. Não. Às vezes é o propósito de Deus na vida daquela pessoa ou na vida daqueles que estão ao lado daquela pessoa, porque a gente tem que passar pelo sofrimento, dando glória a Deus e aprendendo com aquele sofrimento. Não podemos passar por um sofrimento em vão. Tudo que a gente passa pela vida tem um propósito, tem um porquê. E nós não temos que questionar por que eu? E sim, para que, Senhor, eu tenho que passar? Me ensina, me mostra. Deus é o Senhor de tudo. Ele governa o universo e não necessita que ninguém lhe aconselhe de nada. Ele sabe de tudo. Deus conhece no seu íntimo, na sua maior fraqueza, na sua maior grandeza. Deus te conhece. Então, tudo que Deus faz, ele faz mediante a sua sabedoria e sua vontade. E tem mais uma coisa. Quando Tiago fala de Jó, em Tiago 5,11, ele refere-se a Jó como um exemplo de paciência em suportar as aflições que lhes atingiram. Mas ele não desiste. Ele permanece na fé. E Deus restaura a vida de Jó. Deus restaura a saúde de Jó. Deus restaura a família de Jó. Deus restaura os bens de Jó em dobro.
E outra coisa, quando aqui no versículo 7, aliás, no versículo 8, quem fala de Jó é Deus para Satanás, e não Satanás que viu Jó. Foi Deus que falou. Conhece meu servo Jó? E aí Satanás falou, mas será que ele é tão fiel a você porque você o protege? Você o abençoa? Você multiplica seus bens? Será que não é só por causa disso que ele é fiel a ti? Será que se você permitir que ele perca tudo, ele vai continuar sendo fiel? E aí, Deus permite que Satanás tome posse das coisas de Jó, dos filhos de Jó, dos amigos de Jó. Deus só não permite que Satanás tome conta da vida de Jó. Então, quando Deus permite algo na sua vida, ele sabe o propósito que está permitindo. Ele sabe até onde você vai. Porque Satanás não te conhece, mas Deus te conhece. Satanás te ronda, mas é Deus que permite que algo transforme a sua vida. Então, minhas irmãs, eu vou falar que, apesar de qualquer sofrimento que você estiver passando, infortúnio financeiro, infortúnio conjugal, infortúnio de saúde, creia que Deus tem um propósito na sua vida. Deus vai te restaurar do seu sofrimento. Deus vai restaurar a sua saúde. Deus vai restaurar o seu trabalho. Deus vai restaurar o seu lar. Basta você crer. Creia. Simplesmente creia. Não negue o Deus que te ama. Não negue ao Pai. Amém? Amém, glória a Deus. Amém, Senhor. É muito, né, o que a minha tia Júlia falou, eu gostaria até de compartilhar, porque conforme ela foi falando, né, eu fui refletindo em tudo que aconteceu na minha vida até esse momento, né, e são poucas as vezes que eu oro a Deus realmente pedindo algo para mim, mas todas as vezes que eu passei por algo, eu sempre tive isso no meu coração, que era um processo, né? Algumas já sabem, já contei esse testemunho, mas quando eu casei, eu estava 8 anos, trabalhava 8 anos numa empresa, fui morar de aluguel e logo depois fui mandada embora. E aí a gente, né, se viu morando de aluguel, às vezes atrasava 3 aluguéis e falava, e agora, o que a gente vai fazer? E nunca a gente murmurou, né? Ai, Senhor, eu só pedia, eu e o Rodrigo, Senhor, dá um trabalho, Senhor, abre uma porta, Senhor, me ajuda a fazer alguma coisa, mas a gente nunca culpou Deus, né? E, infelizmente, muitas vezes, a gente acaba sendo injusto. Muitas vezes, eu tenho muitas pessoas que vêm conversar comigo e, às vezes, não que eu nunca devo ter feito, não me lembro, né? Graças a Deus não me lembro, mas muitas vezes a gente culpa Deus de certas coisas. E, na verdade, foi o que minha tia Júlia falou, são processos que a gente precisa passar, né? Às vezes, se eu estou passando por um aperto financeiro, eu nunca culpo Deus, Senhor, mas e agora quando o negócio acontece? Eu falo, Thalita, como que você foi burra? Por que eu fui gastar dessa forma? Porque o problema era meu. Mas tem certas coisas que realmente Deus permite para que a gente venha. Lógico que ele não quer o seu mal, mas se ele está vendo que você está indo por um caminho errado, ele vai permitir certos processos, ele vai permitir certas coisas para que a gente venha aprender, para que a gente venha testemunhar o milagre, né? Eu falo que muitas vezes eu até queria que minha cunhada viesse trazer um testemunho dela e ela vai trazer, ela ficou de gravar. Hoje ela foi para o culto e eu até pedi para ela testemunhar de algo que aconteceu com ela, porque às vezes Deus trabalha de algumas formas diferentes. Às vezes é o que eu falo, a gente não tem que ficar, né? Só, ai, Senhor, eu quero bens materiais, mas às vezes ele usa de bens materiais para nos aproximar do Pai, porque talvez seja só dessa forma que ele vai conseguir, só se você vivenciar um milagre muito grande que ele vai conseguir ter você por perto. Então, ele tem
as maneiras dele. Então, às vezes, é necessário passar por certos processos. Eu fiquei, depois morando de aluguel, atrasamos 3 aluguéis, conseguimos pagar, atrasava mais 3, conseguia pagar. Fiquei 2 anos fazendo 1000 bicos. Nesses dias eu até fui fazer uma entrevista com uma pessoa lá na minha empresa, e aí até uma amiga minha falou assim, nossa, mas essa pessoa tem tanta experiência em tantos lugares diferentes, né? Eu falei, minha filha, só sabe o que ele passou, quem já passou, porque eu fiquei durante 2 anos desempregada e eu fiz tudo que aparecia para mim. Lógico, eu tinha uma meta, eu tinha um objetivo, eu me formei, fiz faculdade, queria trabalhar na área, mas eu precisava de dinheiro, por isso eu fui trabalhar de caixa embalada, eu fui trabalhar numa parte administrativa no autódromo durante 45 dias, todo dia chegando meia-noite em casa, no caixa da balada, então chegava às 6 horas da manhã, mas às vezes é necessário passar por certos processos, e eu vi que todos esses processos que eu passei nesses 2 anos entre início de casada e nesses bicos, foram todos aprendizados, assim, tudo que eu conquistei, e fora as pessoas que eu encontrei nesse meio desse caminho, todas as pessoas que até hoje eu carrego, assim, comigo, que me ajudaram demais, assim, eu não tenho nem o que dizer, assim, só agradecer a Deus mesmo, por ter passado, por ter conhecido tantas pessoas boas, tantas pessoas que me ajudaram, assim como eu falei, a Marta, que me ajudou demais nesse meio do caminho, me indicou para várias pessoas, e Deus foi, né, levando, e a gente foi passando por processos. Tive a perda do neném, mas nem por isso deixei de engrandecer a Deus, porque tudo tem um momento certo. Hoje eu tenho meu filho, que é uma bênção de Deus, é uma alegria para mim, para minha família. Então, são processos, né? Processos são necessários. Às vezes é igual o Rodrigo fala, às vezes tem uma pessoa vem e te fala assim, olha, você tem que entregar essa maçã aqui para a Júlia, e a Júlia está aqui na minha frente. Aí Deus fala assim, você tem que entregar, mas você tem que dar a volta. Aí às vezes você fala, não, mas ela está aqui na minha frente, eu quero entregar aqui na frente. Não, mas eu quero que você dê a volta, porque é dando a volta que você vai entender o processo, né? Se a gente, igual fala, se tudo você tem de mão beijada, se tudo você tem fácil demais, você acaba não dando valor, você acaba não cuidando daquilo com intensidade, né? Cuidando da forma que você deveria cuidar. Agora, se você participa do processo, se você passa por tantas coisas, você começa a valorizar mais as coisas, né? Então, essa semana eu conversei até com uma amiga minha, ela falou, nossa, Thalita, ela acabou de ter neném, ela falou, meu Deus, hoje eu vejo, e quando as nossas mães falam assim, você só vai entender quando você for mãe, é muito real, você só vai, tem certas coisas que você vai entender. Ela falou assim, agora eu sei o quanto minha mãe sofreu por mim. Eu falei, então são processos, a gente precisa passar. Então é muito real, assim, o que já passou, muitas vezes a gente tem que passar, e a gente tem que passar, né, dando glória a Deus. Tem até um louvor que fala, vou passando pela luta, dando glória a Deus, alguma coisa. É assim, é dando glória a Deus mesmo. Ah, não tá bom, mas glória a Deus, vamos que vamos fazendo, né? Tem que glorificar o Senhor, e no momento certo as coisas vão acontecer. Vamos parar de murmurar, porque o que tem no mundo, o que mais tem hoje é a gente murmurando. Você vê na internet gente murmurando, gente se suicidando, porque, né, só pensa no lado ruim das coisas. Então, é igual a tia Júlia falou, tomei um desfalque, mas é só dinheiro, eu tô indo ver minha mãe, minha mãe precisa de mim, a mãe dela precisava dela, independente, ela estava confiando no Senhor, mas a mãe dela precisava dela naquele momento, ela queria ver ela. Então, assim, tem coisas que nenhum dinheiro paga, nada paga nesse mundo, nada paga. É igual eu falo, Thalita, você prefere ser pobre e ter sua família aqui, ou você quer ser rico e não ter ninguém? Eu quero ser pobre e continuar com a minha família aqui, com meu marido, com meu filho, e a gente um dia de cada vez. Tem dias que a gente pode fazer certas coisas, tem outros dias que não, e glória a Deus por isso. Amém? Alguém quer compartilhar? Amém, glória a Deus. Quer falar mais, tia Júlia? Não, já falei. Hoje eu falei que eu só ia falar o que eu estava sentindo, não ia alongar a conversa. Amém. Mas alguém quer compartilhar algo que acha que tem a ver com a palavra, algo que viveu?
Gente, fique à vontade, tire a timidez, não precisa, quem tá com vergonha não precisa abrir a câmera, só fique à vontade para falar. Amém. Essas mulheradas é muito tímida. Vou te falar, eu acho que a Regiane quer falar, faz tempo que a Regiane não fala, né, Rê? Gente, vamos falar do amor de Deus, gente. Não é possível que passar um dia sem. Como que vocês conseguem passar um dia sem falar de Deus? Não, vamos falar isso. Vocês têm testemunha. Vocês não nasceram hoje. Pois é, né? Não, amém. As mulheres tá tudo tímida, mas eu vou aproveitar essa oportunidade até para agradecer pelas orações pela minha prima Bruna. Ela ainda está no hospital. E tudo que, né, o que a gente falou sobre Joque também tem um pouquinho a ver com a vida dela. E eu conversei com ela, né, e falei para ela, falei, prima, ela passou por um momento muito conturbado, faz 8 meses que ela perdeu o pai, e ela também não tem a mãe, minha tia faleceu há muitos anos, e aí eu falei assim, olha, tudo isso que você está passando é um processo, e você precisa entender por que você está passando por esse processo. Você precisa, Deus te deu mais uma oportunidade. Ele está te dando mais uma oportunidade. E você precisa abraçar essa oportunidade e fazer de novo. Ele te deu uma nova vida, então você tem que viver uma nova vida. Você tem que esquecer de tudo que aconteceu e tentar se fazer novo. Ela estava brigada com a irmã, eu falei, sua irmã te ama, sua irmã quer ter você por perto, ela te ama seu filho, vocês não podem ficar brigando por besteira, e ela é mesmo, eu tô vendo tudo isso, tá sendo bom para mim, para eu me aproximar de Deus. Esses tempos eu tenho conversado muito com Deus, eu tenho aprendido muito, então, realmente, né, Deus tem um processo e às vezes é necessário. Quando eu liguei para minha tia Júlia chorando, pedindo ajuda, é porque é muito triste, você vê que às vezes a pessoa precisa chegar no fundo do poço, Deus precisa, né, deixar esmagar para a pessoa acordar. Então, que nenhuma de vocês esperem chegar no fundo do poço para acordar e para glorificar a Deus por tudo que vocês têm vivido. Tudo tem um propósito, gente. Então, não fique murmurando, não fique triste. Só agradeça a Deus por tudo que vocês estão vivendo. Mediante a uma pandemia, a gente está aqui ouvindo a palavra de Deus, está aqui podendo compartilhar um pouquinho, conhecer, ouvir a palavra. Então, parem de murmurar, não entristeça por coisa pouca. Deus é fiel, Deus tem um plano, como eu coloquei o louvor no início, ele tem um plano perfeito. Então, não cheguem ao fundo do poço para entender que ele é Deus, que ele tem um plano para você, mas que é necessário, às vezes, você passar por esse processo para você entender, para você começar a dar mais valor. Não deixe chegar a esse ponto. Amém? Então, já que as meninas estão tímidas, antes da gente orar e de eu pegar os pedidos de oração, eu vou colocar o louvor que minha tia Júlia me mandou aqui. Só um minutinho. Para que a gente possa meditar também na palavra. Cadê? Às vezes eu consigo colocar aqui. Posso tentar? Achei. Vai. Oh, glória a Deus! Você é adorador. Você é adoradora. E eu profetizo em nome de Jesus que você vai vencer. Canta comigo, igreja de Jesus. Vamos adorar. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que me faz, nem menos por bens. É tudo dele. Jó, você
perdeu. O que você vai? Você é adorador, levanta a tua mão, isso. Eu vou adorar. Simplesmente, quando parece que tudo vai acabar, adore Ele. Eu vou adorar. Oh, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Te adoramos, Jesus Cristo. A Ele a glória. Ele abençoa e o louvor. Se você sente a presença dele, fique à vontade. Adore ele aí. Se não tem abandona esse Deus e morre, mas não adoro pelo que me faz e nem menos por bens, oh glória. Eu adoro pelo que ele é tudo dele. Oh, já você não tem, perdeu seus bens. Responde com força, igreja. Levanta a tua mão e responde lá em cima, vai. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra. Canta, vai! Aleluia! A Ele a glória. Dá pra Ele, vai! A Ele a glória. A Ele toda a glória. A Ele a glória. A Ele Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Estamos aqui por isso. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra e o louvor. Levanta a mão em cima para adorar. Isso! A ti seja dado. Amém, glória a Deus, aleluias. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Meninas, alguém quer colocar Posso dar um testemunho? Oh, deve. Oh, glória. Ai, gente. Às vezes a gente acha que a situação de Jó é só simplesmente da forma, no sentido que Jó passou, né?
mas existe outros sentidos também na vida da gente, né? São perdas, conquistas que a gente conquistou no decorrer da vida e a gente se perdeu de algum motivo, e que Deus sabe de todas as coisas, né? Mas hoje eu sei que eu passo por um processo. Glória a Deus. E eu não me questiono mais sobre isso e aceito o meu processo. Fácil não é, né? Não, como eu posso dizer para todas nós que estamos aqui, mulheres, né? A gente tem que se apegar bastante com Deus, né? Que Ele é a nossa fonte de água viva. Jesus é a fonte de água viva. Então a gente tem que se apegar cada dia com Ele, porque cada dia é uma nova história. Igual a Júlia contou a história dela, ela não abriu mão do valor, porque às vezes a gente se economiza em certos tipos de coisas na vida, e você vê o teste, às vezes foi até um próprio teste de Deus, né? Diante da tua fé. Você sair de um lugar para ir lá ver a sua mãe em outra cidade, sabendo que ela estava enferma, né? Então, assim, Deus, ele tem um trabalhar diferente na vida de cada pessoa, e da minha forma foi assim, dessa forma. Eu tive um casamento, mas antes desse casamento eu namorei a pessoa, eu me batizei, depois que eu me batizei, aí eu me casei, aí fiquei 1 ano e 9 meses com a pessoa, o nosso casamento era perfeito, um casamento que eu digo que era de Deus, porque foi da água pro vinho que Deus transformou assim, sabe? Eu pedi, fiz o pedido a Deus, igual a cartinha que a minha irmã falou, fiz a cartinha, Deus ouviu as minhas preces em 2 meses, a oração na minha casa, tá vendo? E na época eu era católica, então assim, Deus ele vê corações, né? Aí o que aconteceu? Aí Deus ouviu minhas preces, casei, me batizei, casei. Não sei se foi contra a vontade de Deus ou foi propósito. Acredito que foi propósito. Que nada na vida da gente acontece por um acaso, né? Aí me batizei, tudo, comecei a frequentar a igreja com mais, né? E com um temor diferente, né? Porque a minha vida estava totalmente bagunçada. E aí, de repente, de 1 ano e 9 meses, casei, foi uma benção, foi tudo tranquilo. Tinha as dificuldades lá no casamento, como todo, mas nada que falasse assim, ó, acabou. Aí, da água de um nada, a pessoa chegou para mim e falou que não dava mais, né? Então, você imagina, você vê tudo perfeito, tudo maravilhoso. Eita, aí você vê que uma pessoa chega para você e fala, olha, é a mesma coisa que você perder o emprego, aquele emprego que você tem maior expectativa, né? Ou você gostar tanto de uma pessoa e a pessoa fala, ó, não gosto mais de você, não quero você. Nossa, aí eu me senti mal, fiquei muito triste, não sabia lidar com a situação. Então foi muito de oração, a minha irmã me ajudou muito, Deus me ajudou também muito, colocou pessoas à minha volta, né? Eu abracei a oportunidade e fui vivendo o processo dia a dia, né? Depois eu tive que desfazer das minhas coisas e voltei e queria alugar a casa, de repente eu mudei de ideia e falei assim, eu não vou alugar. Voltei para casa dos meus pais, que era o processo que eu achava que eu tinha que passar. Eu falei, eu vou para casa dos meus pais. Nesse momento eu estou fragilizada, então eu preciso estar perto das pessoas que faz sentido para minha vida, né? Vim para casa dos meus pais, minha mãe me acolheu com muito amor, meu pai, né? Meio que sem entender todo mundo, né? Eu também tentando entender. E foi esse o processo que eu passei, graças a Deus, né? Eu poderia ter desencadeado uma depressão, né? Desencadeado. Porque o inimigo, ele quer muitas vezes, diante da situação, colocar essas coisas na nossa cabeça, né? Mas Deus, ele é maior que todas as coisas. E eu acredito que na Terra existe sim anjos de asas. Existem seres humanos disfarçados de anjos na Terra, né? E foi isso que aconteceu na minha vida. E hoje eu tô na casa dos meus pais, tá? Eu, meu irmão mais velho, que também acredito que nada é por um acaso, né? Que é um irmão que a gente também tinha algumas dificuldades, né? Ele é menos comunicativo, mas Deus vai trabalhando da maneira dele. E hoje eu tô aqui para honrar a glória do Senhor, e eu acredito que para mim isso é uma vitória, né? Mesmo hoje eu estou aqui solteira, graças a Deus, e eu tô em paz, né? E não, as coisas não são perfeitas como a gente imagina, mas estou aqui. Graças a Deus, com saúde,
Estou com a minha família, graças a Deus, com os amigos que Deus coloca na minha vida. E é isso. E eu quero falar que isso para mim é um processo. Eu não digo que foi igual a história de Jó, completamente, né? Mas se você entender tudo assim, pelo que aconteceu, né? Porque não que eu não sonho, eu vou voltar, eu sonho, né? Tem aquele sonho, né? Gente, volte a sonhar, que Deus ainda realiza sonhos. Então, é nesse propósito que a gente tem que confiar, né? Que Deus ainda realiza sonhos. E eu tô aqui na casa dos meus pais, para honra e glória do Senhor. Agradeço a Deus, né? Aconteceu tudo isso com a gente, com essa pandemia, tudo, essa loucura toda. A gente está se refazendo. Acredito também que é um outro propósito, que Deus sabe de todas as coisas. E é isso, eu tô aqui para glorificar e agradecer o nome de Deus e agradecer por vocês, dar a oportunidade de eu falar. Tá bom? Louvado seja E é Deus isso. para sua vida. Amém, Ângela. Graças a Deus. Deus é o bom, Deus é propósito muito bom, então. Que Deus te permita passar com sabedoria o seu processo. Amém. Né? Amém. Glória a Deus. E é isso que eu falo para vocês, mulheres, não desistam, independente das situações que vocês estão passando. Creia no Deus Todo-Poderoso, Ele é maior que todas as coisas. Entendeu? É assim, o humano vai lá, decepciona a gente. Ninguém é perfeito, né? A gente não está aqui para julgar ninguém. Nos momentos lá a gente fica nervoso, não vou falar que não, né? Tem uns, né? E a gente tem que tocar a vida, olhar para frente, sem olhar para trás, esquece o que aconteceu lá atrás e vamos que vamos. E glorificar e agradecer o nome de Deus, porque o que eu vi com tudo isso, e até com a pandemia, o quanto nós somos dependentes de Deus. Entendeu? E a palavra mesmo fala, né? O sofrimento disciplina, né? Dificilmente isso, o amor disciplina, né? O sofrimento disciplina. Então, e o pai ele serve para isso. Isso mesmo. Deus Pai, ele serve para isso. O Pai, muitas vezes, às vezes, a gente não quer aceitar, a gente briga, né, com a carne. Ah, eu não quero aceitar, que não sei o quê. Fácil, não é, mas às vezes é melhor a gente seguir certinho o caminho que Deus quer. Ele vai falar, ó, filha, assim eu não queria para você, mas tá bom, você quis assim, então você faz assim. Se você fazer assim, você vai ver como que vai ser. E é bem isso, Deus é isso, gente. Buscar a Deus é dessa forma, fácil. Mas vamos aí, vamos firme. E que, graças a Deus, né, vamos agradecer por essa oportunidade de estar aí junto com as mulheres. Glória a Deus. Com todas vocês, né? Graças a Deus. E obrigada, gente, pela oportunidade. Obrigada a você pelo testemunho. Como a Ana disse, né? Cada um tem seu processo. Às vezes, o processo dela foi num casamento, o sonho dela é casar e construir uma família, e o processo dela começou justamente aí. O meu processo era sonhar em ter filho, eu tive, minha primeira gravidez foi um aborto, e tudo isso foi um processo que a gente precisou passar, e cada um tem o seu processo, né? O seu processo, mas o plano de Deus é perfeito. Então, como a Ângela mesmo falou, né? Volte a sonhar. Deus é o Deus que realiza sonho, ele é o Deus do impossível. A gente só tem que crer, só crer em que o demais ele fará, né? Eu até estava brincando, falei assim com o Rodrigo nesses dias, eu vou tirar uma férias semana que vem, uma semaninha de férias, e aí eu falei, a vontade é ir pro Nordeste, né, gente? A gente até quer, mas o que eu posso? Eu posso ir pro interior de Minas, então eu vou pro interior de Minas, e amém por isso. Então, assim, a gente tem que glorificar a todo tempo. Às vezes não é exatamente do jeito que quer, mas eu tenho certeza que Deus tem um plano maravilhoso e vai ser ótimo, de qualquer forma. E se fosse para ficar em casa, eu também ficaria, e ia ser uma bênção também. Glória a Deus. Deus vai preparar tudo no momento certo, e vai ser do jeito que Ele quer. Eu tô aqui para viver o dia dele, do jeito que Ele quiser. Né? A gente tem que ser guiada por Ele. Então, se eu tô aqui hoje, se eu tenho uma família, é tudo porque Ele permitiu, tudo Ele quis. Amém. Eu tenho esse trabalho, tem horas que, principalmente trabalho, né? Tem horas que a gente fala, meu Senhor, me segura, mas amém, porque é uma bênção tudo que eu tenho vivido no meu trabalho, e todo mundo tem dias de estresse como qualquer dia,
mas eu glorifico a Deus por me permitir ter um Glória a trabalho onde eu Deus. posso pagar minhas contas, onde eu posso dar uma condição melhor para o meu filho, comprar algo que ele quer, poder ajudar outras pessoas. E amém Glória a tudo Deus. isso, né? Meninas, vocês têm algum pedido de oração para colocar aqui no caderno? Além dos que eu já tenho recebido, dos que já estão aqui, mais algum pedido de oração? Amém. Vou manter aqui. Vou pedir, tia Júlia, você quer fazer a oração final? Orar pelos nossos pedidos, orar pelas nossas cartas. A Madu pediu para o emprego dela lá, ó. Ah, tá. Madu, emprego. Amém. Madu, escreve depois uma cartinha. Vou falar por experiência própria, que eu já compartilhei aqui. Daniele, que eu já compartilhei aqui com as meninas, para escrever uma carta para Deus. Uma vez a Regiane falou isso para mim e aconteceu. Escreve para Deus numa carta, falando o que você sonha para sua vida profissional, qual que é o seu desejo, onde você quer trabalhar, ou numa empresa, igual o meu pedido era trabalhar numa empresa grande. Então, pede para escrever, ou você escreve uma carta falando exatamente o que você quer, benefício, tudo, lugar, localização, escreve nos mínimos detalhes, tudo que você pretende, tudo que você quer para o emprego, e no final da carta você coloca assim, que seja feita a tua vontade. Ah, já tem a carta, é isso aí. Então, ora sempre, porque Deus realiza sonhos. O emprego que eu estou hoje é um sonho realizado e foi fruto de uma carta que eu coloquei e escrevi, né, para Deus. Então, escrevam a carta, meninas. Tia, pode orar, fica à vontade. Senhor, te agradecemos por essa noite, por esse grupo de mulheres, por essas mulheres que estão aqui unidas pela fé, pelo amor, pelo propósito que o Senhor tem na vida de cada uma. Te agradecemos, Senhor, pelas nossas lutas que cada dia nos tornam uma pessoa melhor, que nos disciplina, que nos mostra que é possível perseguir os nossos sonhos, os nossos desejos, apesar das nossas fraquezas e medos. Senhor, eu te agradeço pela vida de cada uma aqui, pela família, pelo emprego, pela saúde. Senhor, eu te clamo pela saúde das pessoas que estão enfermas, pela saúde das famílias que estão em desarmonia. Senhor, eu te clamo pela oportunidade de trabalho que cada um de nós busca para o sustento da nossa família, para nos tornar dignos no amanhecer e no entardecer. Senhor, oferte o emprego, o trabalho que essas pessoas estão clamando. Senhor, eu te peço ainda que olhe para essas cartas, onde tem o desejo de cada uma das suas filhas, as necessidades delas. Senhor, só tu conheces o coração e a vida e a necessidade de cada uma de nós. Então, Senhor, entre em nossa vida, tome frente, toma comando da nossa vida. Eu entrego a minha vida e de todas essas mulheres desse grupo em tuas mãos. Amém. Amém, glória a Deus. Meninas, Amém. muito obrigada por mais uma quarta abençoada, foi uma bênção. É muito bom sempre compartilhar com vocês. Eu sei que eu estou em falta, tinha colocado a enquete para a gente fazer o nosso encontro, mas confesso que esse mês está bem enrolado. No dia que a Regiane também, né, que começou esse grupo comigo, ela tinha que fazer uns exames, então eu quero marcar, até falei com algumas das meninas que vieram me procurar sobre a gente fazer o nosso encontro. Agora que eu acho que está um pouquinho mais flexível, eu acho que a gente pode, como o monte talvez seja longe para algumas, eu até falei da gente marcar um piquenique num parque, veio, sei lá, Ibirapuera, Vila Lobos, algum parque, e aí a gente faz um cafezão da manhã e se reúne. Prometo marcar uma data, que realmente esses dias têm sido bem corridos, mas a gente logo vai poder se encontrar pessoalmente, se conhecer pessoalmente, tá bom?
Muito obrigada, uma ótima final de quarta-feira. Qualquer coisa me chamem, se precisarem de ajuda, quiser oração, jejum, vamos nos falando. E até a quarta-feira, até a próxima quarta. Amém? Fiquem. Amém. Boa noite, meninas. Boa noite. Amém. Boa noite. Com Deus. Tchau, tchau. Amém. Boa noite. Boa noite.